do Corpo de Bombeiros estão executando buscas no local. Os bombeiros afirmam terem ouvido gritos de socorro no meio da mata. As duas moças são filhas do embaixador e do cônsul-geral da Rússia no Brasil, que desapareceram na Floresta da Tijuca, no Rio. Até o início da madrugada, os bombeiros só tinham uma pista: o carro do consulado da Rússia estacionado na Praça do Bom Retiro. O vice-cônsul de 27 anos, André Martinenko, a filha do cônsul da Rússia, Anastácia, e Marsha, filha do embaixador russo no Brasil, foram vistos por agentes do IBAMA chegando no Parque da Floresta da Tijuca. O grupamento de socorro florestal do Corpo de Bombeiros foi chamado pelo cônsul-geral da Rússia, Boris Yashchenko, que ficou assustado com a demora dos três. Mais de 12 horas sem notícias. Os bombeiros acreditam que eles estejam perdidos na floresta. Esse aqui é um caminho fascinante, né? Em que as pessoas procuram para adentrar no mato. Eu imagino que elas sejam realmente perdidas. De repente, o caos e as águas de março, uma hora de chuva para o Rio. E as duas filhas de diplomatas que haviam se perdido ontem na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, os três estão vivos e daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre esse resgate. Márcio. A Prefeitura de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, decretou... Rússia e as duas filhas de diplomatas que estavam com ele e se perderam ontem na Floresta da Tijuca, no Rio, foram encontrados e agora nós temos as seguintes informações. Eles passam bem, assustados, é claro, com frio por causa da chuva de ontem, e eles foram encontrados no Vale dos Perdidos, que fica justamente a 1h30 a pé do lugar que eles iniciaram a trilha. Todos passam bem. Indicadores financeiros. O dólar comercial de manhã. As buscas começaram ontem à noite. Cordas e lanternas foram usadas para facilitar os trabalhos. Hoje de manhã, um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública levava os bombeiros para pontos estratégicos da floresta. 60 homens percorreram 50 quilômetros de trilhas fechadas. Nesse período, nós já batemos Pico da Tijuca, Pico do Papagaio, nós já batemos a Trilha dos Perdidos, que é uma trilha comum. Depois de 14 horas de buscas, chega a informação de que os três foram localizados pelo helicóptero numa região conhecida como Vale dos Perdidos. Trinta minutos depois, eles chegaram de helicóptero, entraram nos carros do consulado e foram embora sem dar declarações. O cônsul da Rússia, Boris Fesenko, que está no Rio há 3 anos, não se conteve com o reencontro. Ele é pai de Anastácia, que estava no grupo que se perdeu. O cônsul fez questão de agradecer os bombeiros. Todas que trabalharam ontem, durante a noite, meus sinceros agradecimentos ao pessoal do helicóptero. O coronel Marco Silva ficou emocionado com o agradecimento. A gente tinha muita fé em Deus que isso ia acontecer. Hoteleiros do sul do estado e da região dos lagos... As altas da mata. 60 homens percorreram 50 quilômetros de trilhas. Só depois de 14 horas, os três foram encontrados neste local, conhecido como Vale dos Perdidos. Resgatados e deixados pelo helicóptero na base onde estava o cônsul, a filha dele, Anastácia Fechenko, a amiga, Nasha, e o vice-cônsul, André Marchenko, entraram nos carros e foram embora sem dar declarações. O cônsul da Rússia fez questão de agradecer o comandante da operação. Apesar de acostumado a resgates, o coronel não resistiu à emoção. A gente tinha muita fé em Deus que isso ia acontecer. Está chorando ao lado. Esta aqui é o oficial do Corpo de Bombeiros, chorando também, ele está emocionado, está chorando ao lado do cônsul da Rússia, senhor Boris Fesenko. Está aqui a emoção dos dois. Muito obrigado. Como renascer de novo. A gente tinha muita fé em Deus que isso ia acontecer. Alegria total, né? Que a gente trabalha cansativo que começou ontem à tarde, a gente conseguir encontrar a vítima é uma emoção incrível. Passaram muito frio devido à temperatura que estava, né? Uma umidade muito grande na Floresta da Tijuca. Eles dormiram agrupados justamente por causa do frio, perigo de hipotermia.
e só estavam arranhados. A gente perguntou se estavam bem, e são um pouco assim assustados ainda, né? O horário que eles escolheram para fazer essa caminhada foi um horário completamente impróprio. Se a gente quer fazer uma caminhada no interior da floresta, a gente tem que se preparar e iniciar essa caminhada com as primeiras horas do dia e não iniciar meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, que foi o que eles fizeram. O conselho que o senhor dá para esse pessoal que gosta de entrar aqui para a floresta? Inicialmente, procurar alguém que conheça a trilha, conheça o local, começar bastante cedo e levar tudo que for necessário, alimentação, roupa adequada, mochila, se tiver até um telefone celular, hoje em dia é aconselhável utilizar. Graças a Deus aí as pessoas foram resgatadas com saúde, tá aí o conselho do tenente e aquele sargento que também se emocionou com o fato, né? Isso é uma coisa que gratifica saber que o pessoal voltou com saúde. O que é? Durante o temporal de ontem, o vice-cônsul da Rússia e 2 filhas de diplomatas se perderam na floresta da Tijuca. Eles só foram localizados hoje de manhã. A aventura durou 23 horas. O vice-cônsul e as 2 filhas de diplomatas russos se perderam no início da tarde de ontem. Eles pararam para tirar fotos na localidade conhecida como Trilha do Bom Retiro. Por causa do temporal, não conseguiram achar o caminho de volta. 40 homens do Corpo de Bombeiros foram acionados e passaram a madrugada na floresta. O cônsul da Rússia no Rio, Boris Fesenko, acompanhou as buscas de perto. O vice-cônsul e as 2 amigas só foram localizados às 10 horas da manhã. Eles estavam no Vale dos Perdidos, um local de difícil acesso onde é quase impossível encontrar o caminho de volta. Os 3 foram içados pelo helicóptero da Polícia Civil. Depois de um pesadelo de 23 horas, os aventureiros finalmente puderam voltar para casa. Um grupo de ecologistas... 3 jovens russos passam 14 horas na floresta da Tijuca e são resgatados de helicóptero. Anastácia Fesenko, 21 anos. Andrei Martinenko, 27. Masha Podrajanets, 22 anos. 3 jovens russos, personagens de uma história que por pouco não acaba em tragédia. Ontem, depois de ir à praia, os amigos resolveram passear na floresta da Tijuca. Anastácia, Andrei e Masha escolheram uma trilha e saíram andando, mas durante a caminhada começou a chover e chover forte. Aos poucos a água da chuva foi fazendo a trilha desaparecer. Eles começaram a andar em círculos e só algumas horas depois perceberam a realidade. Estavam perdidos. Não queríamos parar, queríamos sair nesta dia mesmo. Só quando foi muito escuro, a gente parou. As buscas começaram à noite. 60 bombeiros percorreram as trilhas do parque. Só hoje, 14 horas depois, os jovens foram encontrados no lugar conhecido como Vale dos Perdidos. Ansioso, o cônsul Boris Fesenko aguardava notícias da filha. Eu sou pai sofrido, com coração assim, 120 batendo no minuto agora. Quando soube que o grupo tinha sido encontrado, o cônsul se emocionou. Eu sou brasileiro, E agradeceu aos bombeiros da melhor tradição russa. Em instantes, passada... Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Depois de passar a noite na mata, o vice-cônsul no Rio e as filhas do cônsul e do embaixador foram resgatados nesta quarta-feira pelos bombeiros. Hoje de manhã, os bombeiros começaram as buscas no local onde foi encontrado o carro dos 3 jovens. Percorreram as trilhas da Floresta da Tijuca, que é a maior área verde urbana do mundo. Tem 32 quilômetros quadrados, o equivalente a 3.200 campos de futebol. Na época do Império, a floresta tinha sido devastada pelo cultivo do café. Foi Dom Pedro II quem ordenou o reflorestamento. A beleza da floresta atrai muitos turistas estrangeiros. Eles costumam percorrer a trilha que leva ao Pico da Tijuca, ponto culminante do Rio. E foi ali que os russos se perderam, quando tiravam fotos. Eles se distraíram com a vegetação exótica da Mata Atlântica, as grutas e cachoeiras. Os 3 foram localizados pelo helicóptero depois de 14 horas de buscas. Eles estavam numa região conhecida como Vale dos Perdidos. Fim da angústia, alívio dos parentes, agradecimentos
e choro. Estou com o coração cheio de agradecimentos a esse pessoal do Corpo de Bombeiros. A emoção também toma conta do grupamento florestal dos bombeiros. A gente tinha muita fé em Deus que isso ia acontecer.